Vamos lá, vamos começar. A aula de hoje é sobre síndromes coronarianas agudas no departamento de emergência. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo, sou médico emergencista. Além disso, ajudo a coordenar o pronto-socorro no Hospital Santa Helena, junto com o Eduardo Zinconi, junto com o Álvaro. Então, vamos lá. Nosso enfoque será sobre IAM sem supra, de segmento ST e angina instável. E para iniciarmos o assunto propriamente dito, vamos relembrar alguns conceitos de dor torácica no departamento de emergência. Então, já tivemos uma aula sobre isso, mas não custa nada relembrar alguns conceitos fundamentais e importantes para o entendimento dessa aula. Nós sabemos que a dor torácica é uma das causas mais frequentes de atendimento nas unidades de emergência, corresponde a 5% das visitas desses pacientes do nosso departamento e até 10% daquelas consultas não relacionadas a eventos de traumatismo. A incidência da dor torácica varia entre 9 a 19 para cada grupo de 1.000 pacientes que são atendidos por ano nos nossos departamentos, e é importante salientar que até 40% desses pacientes que procuram o nosso departamento por dor torácica acabam sendo internados, e desse montante, 25% vão apresentar um diagnóstico final de síndrome coronariana aguda. Então, a importância dessa aula. Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, e dentro de uma aula, né, de dor torácica, é salientar que a morbidade é muito significativa para síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, então a mortalidade também é importante, caso esse paciente não seja tratado de forma adequada e de forma imediata. Então, dessa forma, atrasos no tratamento apropriado podem resultar tanto em eventos em eventos adversos graves, o que corrobora, tendo essa informação, com a necessidade de verificar sempre a presença de síndrome coronariana aguda nesses pacientes que se apresentam com dor torácica nos nossos departamentos, seja pela avaliação clínica, né, a história clínica, o exame físico, ou seja por exames complementares, como nós vamos ver até o final da aula de hoje. Então, por definição, a dor torácica é o principal sintoma em um paciente com síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma, como bem sabemos, deve ser realizado e interpretado nos primeiros 10 minutos do contato médico desses pacientes com suspeita para síndrome coronariana aguda, porque os seus achados vão diferenciar esses pacientes em dois grandes grupos. Em síndrome coronariana aguda com supra de segmento ST, persistente nesse caso, ou bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, e aí neste caso indica, né, uma obstrução total de vaso da coronária com necessidade de reperfusão instantânea, imediata, digamos assim, ou com síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST persistente, associado ou não a outras alterações eletrocardiográficas que vão sugerir isquemia miocárdica com uma natureza ampla, um amplo espectro de gravidade. Então, podemos ter elevação transitória do segmento ST, infradesnivelamento transitório desse segmento ou até persistente, inversão da onda T, alterações inespecíficas da onda T, uma onda T plana ou com pseudonormalização, e até mesmo um eletrocardiograma normal. Então, falando ainda um pouquinho da dor torácica, né? Nós vimos que alguns dos diagnósticos diferenciais, seja síndrome coronariana aguda, outras dores osteomusculares, enfim, há uma gama de espectros. E aí devemos lembrar que há um mnemônico importante, até interessante dito pela equipe dos Cardiopapers, que paciente com dor torácica no pronto-socorro, você tem que avaliar o risco de morte desse paciente. E para isso, paciente com dor torácica é pedir para morrer. E aí pedir temos como P, pneumotórax,
lembrar disso para excluir como causa de dor torácica no departamento de emergência, embolia pulmonar, dissecção de aorta, UID e AM, e o R é um pouco mais raro, mas pode acontecer, ruptura esofagiana. Então, continuando ainda dentro desse grupo de síndrome coronariana sem supra de ST, temos aqueles que são classificados como angina instável, ou seja, aqueles pacientes que apresentam grau de isquemia miocárdica, mas sem alterações de marcadores de necrose. E, por definição, o infarto sem supra de segmento ST é confirmado por elevação nos níveis de troponina, e com base em sua fisiopatologia e contexto clínico, o infarto pode e é classificado em vários subtipos, né? Aqui eu coloquei essa tabela, mas para termos em mente de uma forma bem simplificada. O infarto do tipo 1, que é o que mais nos interessa, né? Que é foco dessa aula de hoje, é aquele que ocorre por uma instabilidade da placa aterosclerótica. O tipo 2, vamos guardar como aquele que é secundário a um desbalanço entre uma oferta e demanda. O tipo 3 é aquele paciente que se apresenta já dentro da sala de emergência em morte súbita, mas durante a investigação, a conversa com os familiares, eles relatam que o paciente começou com um quadro de dor torácica e evoluiu para óbito. E os dois últimos, 4 e 5, referem-se a procedimentos. O grupo 4 como relacionados à angioplastia e o grupo 5 relacionados à cirurgia cardíaca. Então, só para colocar de forma mais clara, né? IAM tem que ter troponina elevada, e aí se a troponina é estável, paciente não tem um quadro dito propriamente de IAM, né, uma injúria miocárdica crônica, como acontece naqueles pacientes que já apresentam um quadro de insuficiência cardíaca, que já são pacientes coronariopatas, renais crônicos, diferente daqueles que apresentam curva de troponina dentro do nosso departamento. Então, aqueles que vão cursar com isquemia aguda, então, propriamente dito, infarto agudo do miocárdio, do tipo 1, relacionados à ruptura ou erosão dessa placa aterosclerótica, mais formação de trombo, ou, como eu disse anteriormente, por conta de uma desregulação entre oferta e demanda. E aí classificaremos o infarto como tipo 2, então, aquele paciente que chega hipotenso por conta de um quadro hemorrágico, ou, ao contrário, né, por pico hipertensivo, por algum ataque à arritmia. Ainda sem isquemia aguda, mas gerando um quadro de lesão miocárdica, aqueles pacientes que, como vimos em aulas anteriores, vão cursar com elevação de troponina, um quadro de miocardite, pericardite, fibrilação atrial ou ainda por um quadro séptico. Então, a fisiopatologia, falando rapidamente, a principal característica é a instabilização da placa aterosclerótica, envolvendo erosão ou ruptura, com consequente formação de um trombo oclusivo, e aí, nesse caso, teremos um quadro de síndrome coronariana aguda com supra, desnivelamento de segmento ST, ou suboclusivo, e aí uma angina instável, ou um IAM sem supra. Então, aqui demonstrando para vocês, né, ruptura, lesão dessa placa aterosclerótica que vai gerar, expor uma estrutura altamente trombótica, com agregação plaquetárias, liberação, formação de fibrinas, agregados de hemácias, até oclusão total ou parcial dessa coronária. Então, na nossa avaliação inicial, os pacientes com síndrome coronariana aguda, eles vão ser avaliados é importante avaliá-los quanto sinais de gravidade, se é uma dor persistente, se apresentam já dispneicos, com palpitações decorrentes, né, de quadros de arritmias potencialmente graves, se são pacientes que do início de dor até o atendimento inicial dentro da sala de emergência se inculparam. Então, esses pacientes devem ser encaminhados ao serviço de emergência. Devem ser prontamente avaliados e o seu risco de complicações isquêmicas e hemorrágicas também avaliados.
quanto à caracterização da dor torácica e da angina. Nós temos 4 fatores importantes para avaliar em relação à dor torácica, né? Quanto à localização, geralmente é uma dor que se localiza, né, na região torácica, próxima ao externo, mas, contudo, tem uma ampla gama de possibilidades, porque ela pode irradiar para epigástrio, mandíbula, região interescapular, para os braços, apesar de mais comumente se irradiar para o braço esquerdo, pode se irradiar para os 2 braços, pode se irradiar somente para o braço direito, e nesse caso tem uma sensibilidade, né, até maior para a síndrome coronariana aguda, quando há uma irradiação para o braço direito. Quanto ao tipo, o desconforto geralmente é descrito por esses pacientes como pressão, ou aperto, ou em peso, ainda eles referem uma sensação, né, de estrangulamento, de queimação, mas pode se apresentar, como eu disse, dispneico, sudoreico. Já vi muito paciente infartando, se apresentar com náusea, vomitando dentro da sala de emergência, ou até mesmo sincopando. Em relação à duração, o tempo, né, do desconforto anginoso estável geralmente é curto, tende a ser menor do que 10%, mas episódios um pouco maiores do que 10 minutos, mas episódios um pouco maiores do que 10 minutos sugerem um quadro de dor, de síndrome coronariana aguda. Contudo, aqueles episódios mais prolongados, que chegam para a gente com horas de duração, até dias, né, algumas semanas, têm uma menor probabilidade de cursar com síndrome coronariana aguda. E alguns fatores de intensidade ou alívio, importante característica da angina é a sua relação com o esforço, né? O paciente começa a relatar, né, que tinha um quadro de angina estável, uma angina somente com esforço mais moderado, mas passam com outros, né, durante pequenas coisinhas do dia a dia, começam a ficar mais desconfortáveis. Então, isso passa a ser um critério para a gente avaliar se está dentro né, de síndrome coronariana aguda ou não. E o desconforto para a síndrome coronariana aguda, ele não costuma se modificar em relação à respiração ou em relação à posição do paciente. Então, na história clínica, é importante, né? É importante o seu papel na estratificação de risco. A presença de angina nesses pacientes pode se apresentar em 4 situações. Uma angina, por exemplo, de repouso prolongada, quando se dá com mais de 20 minutos. Já uma angina de início recente, né? Em geral, os pacientes se manifestam com sintomas típicos de angina por um período inferior a 2 meses e tendem a ter essa progressão para esforços cada vez menores, habituais do dia a dia. Agravamento recente da angina estável prévia, a gente chama de angina em crescendo, né? Os esforços menores começam a desencadear esse quadro de angina, aumentando a intensidade ou duração da dor, ou alterando, né, na irradiação, alterando a relação as alterações de padrão de resposta ao uso de nitrato. O paciente começa a usar cada vez mais intervalos curtos de tempo o nitrato ou em doses maiores na tentativa de melhorar essa dor, ou a angina que ocorre após o infarto. Algumas características também antecedentes, como morbidade, se relacionam com uma maior probabilidade para a síndrome coronariana aguda. Então, relatamos aqui uma idade avançada, sexo masculino, então já pensar que pode ser um paciente realmente com uma síndrome coronariana aguda. Fatores de risco para doença aterosclerótica, são paciente tabagista, diabético, dislipidêmico, hipertenso, já tem algum grau de insuficiência renal, se tem um antecedente familiar para doença arterial coronariana, aterosclerose prévia sintomática, como uma doença arterial obstrutiva periférica, uma doença carotídea, uma doença coronariana prévia, então entra como um fator de risco para a síndrome coronariana aguda, e aqueles pacientes inflamados cronicamente, como casos de lúpus ou até mesmo artrite reumatoide. Lembrar sempre que idosos, mulheres, aqueles diabéticos, renais crônicos demenciados têm um padrão diferente, né, ou equivalentes
anginosos. Então, esses pacientes podem se apresentar com sintomas mais atípicos, né? Como uma dor epigástrica isolada, uma sensação de plenitude gástrica, até mesmo uma dor dita como perfurante ou pleurítica, ou o paciente se apresentar dentro da sala de emergência apenas dispneico. Então, na nossa avaliação de exame físico, né, ele auxilia na identificação desses pacientes com maior risco, pois o paciente de imediato pode se apresentar já com uma disfunção ventricular grave ou algumas complicações mecânicas decorrentes do infarto, e no diagnóstico diferencial da dor torácica também não relacionada com síndrome coronariana aguda. E aqui nós devemos lembrar que o exame físico normal, por si só, ele é insuficiente para estratificar o risco do paciente estar apresentando ou não uma síndrome coronariana aguda, pois até mesmo pacientes que possuem lesões multiarteriais ou de tronco de coronária esquerda, né, infartos graves, pode apresentar inicialmente como exame físico normal. Então, entre os achados, né, de mau prognóstico no exame físico, a gente tem que procurar, né, por sopro sistólico de foco mitral. Aqueles pacientes que se apresentam taquicárdicos também tendem a ter uma evolução um pouco mais grave. Aqueles taquipneicos que se apresentam já hipotensos dentro do departamento de emergência, ou sudoreicos, já com pulsos finos ou com presença de bulhas ou estertores pulmonares. Além disso, no exame físico, nós devemos, como dito em outras aulas, diferenciar, né, causas cardíacas de causas não cardíacas da dor torácica, né? Então, não é todo paciente com dor torácica que vai ser classificado como uma síndrome coronariana aguda. Então, devemos lembrar aqueles pacientes que têm pericardite, que vão apresentar dor torácica, tamponamento cardíaco, aqueles pacientes que já têm algum grau de estenose aórtica, e das causas não cardíacas, como já dito, né, na aula de dor torácica, secção aguda de aorta tem que ser descartado, né? Então, no exame físico, o paciente pode se apresentar com divergência de pulso ou de pressão arterial nos membros, pode se apresentar ainda com sopro diastólico de insuficiência aórtica. Temos que descartar embolia pulmonar ou infarto pulmonar, pneumotórax, ou mesmo a velha e recorrente dor músculo-esquelética. Já falando um pouquinho do eletrocardiograma, nós sabemos que o eletrocardiograma de 12 derivações é a primeira ferramenta diagnóstica no manejo desses pacientes suspeitos para síndrome coronariana aguda, e idealmente ele deve ser realizado e interpretado dentro de 10 minutos da chegada do paciente ao ambiente hospitalar dentro da chegada do paciente até 10 minutos, né? E cerca de 1 a 6% dos pacientes com síndrome coronariana aguda vão apresentar um eletrocardiograma normal ou não diagnóstico à admissão. Então, temos que ficar de olho quanto a isso também. E aí é importante nesses casos, você está diante de um paciente que tem vários fatores de risco para síndrome coronariana aguda, para infarto agudo do miocárdio, mas com o primeiro eletro absolutamente normal, a gente deve pedir as derivações V3R, V4R, de V7 a V9. Por quê? Mesmo na vigência de oclusão de artéria circunflexa e de artéria coronária direita, esse primeiro eletro, somente com essas primeiras 12 derivações, eles podem vir absolutamente normal. Além disso, o eletro ele deve ser repetido nesses casos não diagnósticos, pelo menos uma vez em até 6 horas, se o paciente permanecer esse tempo dentro do ambiente de pronto-socorro, ou deve ser repetido em caso de recorrência dos sintomas. Quanto aos biomarcadores, eles são úteis para auxiliar tanto no diagnóstico quanto no prognóstico desses pacientes com síndrome coronariana aguda, na medida em que há uma associação bem direta e importante da elevação dos marcadores séricos e o risco de eventos cardíacos, tanto a curto prazo quanto a médio prazo. Então, nosso principal marcador no pronto-socorro para esses pacientes é a troponina. Então, hoje, não é necessário mais mioglobina, CPK, CKMB, a gente vai dar atenção somente para as troponinas. São os marcadores de escolha para aqueles pacientes suspeitos de IAM.
Na disponibilidade de troponina ultrassensível, como é o nosso caso aqui no Hospital Santa Helena, nenhum outro marcador se faz necessário. Quando a troponina ultrassensível, no nosso caso, quando ela está disponível, a dosagem sérica, ela pode ser da admissão e 1 até 2 horas após a chegada desse paciente. Quando a troponina ultrassensível não está disponível, aí quando nós temos, né, troponina convencional, nesse caso, vai ser uso do tempo zero, de 3 ou até 6 horas da chegada desse paciente. CKMB massa não faz sentido, somente se nenhuma das troponinas não estiverem disponíveis, nem a mioglobina. Quanto à avaliação funcional, vou falar um pouquinho do ecocardiograma, do ecotranstorácico, porque é algo que a gente, né, pode ter dentro do ambiente de emergência e pode nos auxiliar nesses pacientes com suspeita para síndrome coronariana aguda. Ele deve ser realizado, né, porque nos dá uma vasta gama de diagnósticos diferenciais, como doenças da aorta, doenças do pericárdio, embolia pulmonar ou valvopatias, e é um exame que está ali disponível à nossa mão. É claro que depende da nossa expertise, do nosso treinamento para realizar esses exames no paciente, mas o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho o material disponível e eu sei fazer uso, eu posso usá-lo no paciente dentro do ambiente de emergência, não preciso transferir esse paciente, enfim, e fazer outros diagnósticos diferenciais que não somente síndrome coronariana aguda. A angiografia também se faz, necessária para aqueles pacientes que apresentam-se com dor torácica, mas tem um eletro que não é compatível com síndrome coronariana aguda, os marcadores não são positivos, mas aí, nesse caso, tem uma indicação bem restrita, né? A gente precisa discutir o caso com o especialista para poder indicar angiografia, tomografia computadorizada, e se Deus quiser, logo em breve teremos aqui no nosso departamento de emergência. Agora, uma parte importante da aula. Então, vimos que o paciente chegou no departamento de emergência com um quadro referindo dor torácica, a gente tem que coletar a história clínica, na verdade, até antes da história clínica, né? Um eletrocardiograma, história clínica, exame físico, tentar elencar alguns diagnósticos diferenciais e aí estratificar esses pacientes quanto ao risco, principalmente de evoluir para uma forma desfavorável. Claro que existem vários scores para tal fim, mas um dos mais conhecidos é o time RISC. Contudo, um score um pouco mais acurado que o time RISC, e que é também de fácil uso dentro da sala de emergência, está disponível, né, em qualquer calculadora médica, é o score GRACE. Então, falando um pouquinho do time RISC. Esse time RISC avalia 7 critérios. Então, se o paciente tem uma idade maior ou igual a 65 anos, se ele tem 3 ou mais fatores de risco para coronariopatia, e cada um desses itens o paciente vai ganhando 1 ponto. Então, 3 ou mais riscos para coronariopatia, se o paciente é hipertenso, dislipidêmico, se é um paciente diabético, se esse paciente fuma, ou se ele tem histórico familiar. Se esse paciente apresenta coronariopatia com obstrução maior que 50%, então se esse paciente já tem um exame prévio, se tem, né, um Doppler de carótidas, se fez uso de AS nos últimos 7 dias e mesmo assim está com dor torácica, esse paciente pontua no time RISC. Se teve angina instável nas últimas 24 horas, né, aquele desconforto, aquela dor torácica aos mínimos esforços ou principalmente ao repouso. Se esse paciente tem elevação dos marcadores de necrose miocárdica, se tem alteração do segmento ST maior ou igual a 0,5 milímetros. Então, para cada um desses critérios, o paciente ganha 1 ponto, e a gente vai classificar quanto ao risco. Baixo risco se esse paciente possui de nenhum ponto até 2, risco intermediário de 3 até 4 pontos,
ou um alto risco para evolução, para um pior prognóstico, né, uma evolução ruim de 5 até 7 pontos, se esse paciente é avaliado dessa forma no time RISC. Então, quanto maior o score, maior a incidência de eventos, como óbito, reinfarto ou isquemia recorrente necessitando de revascularização. No que diz respeito ao score GRACE, a avaliação desses critérios, né, como idade, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, nível de creatinina, se o paciente tem algum achado de insuficiência cardíaca, então a gente faz uso do KILIP aqui, do KILIP 1 até o KILIP 4, como dito na aula de dor torácica. Se o paciente apresentou, já chega em PCR na sala de emergência, se há algum desvio de segmento ST ou se há elevação no marcador de necrose miocárdica. Então, o score GRACE, ele tem uma estratificação um pouco mais acurada, tanto para a admissão quanto para a alta desses pacientes, graças a esse poder altamente discriminatório, né? Ele é muito mais sensível que o score TIMI. Dessa forma, ele fornece uma estimativa de óbito, tanto intra-hospitalar e de IAM pelos próximos 6 meses. Além disso, os novos estudos validaram o score GRACE como também para uma estimativa, né, de risco de 1 a 3 anos para evento grave, né, de infarto, AVC, para óbito. E quanto à soma dos pontos, né, se esse paciente apresenta um score GRACE com pontuação menor ou igual a 108, é um paciente de baixo risco. Então, a porcentagem de mortalidade desse paciente é menor que 1%. O risco intermediário, se esse paciente pontua entre 109 a 140, ele tem uma mortalidade entre 1 a 3%, já aqueles pacientes com alto risco vão pontuar mais que 140 pontos e com uma taxa de mortalidade, né, maior do que 3%. O score HEART, o score ADAPT e o score EDAX são scores que vão avaliar a questão mais de uma alta segura desse paciente. Então, o score HEART ele é muito usado nos departamentos de emergência, é um score confiável, e aí os critérios avaliados por ele são da história, se você tem, uma história altamente suspeita para síndrome coronariana aguda ou uma história pouco suspeita ou nada suspeita, se o seu eletrocardiograma tem alguma alteração ou se apresenta de forma normal, quanto à idade desse paciente, quanto mais idoso, mais esse paciente pontua, então aqui pacientes acima de 65 anos vão ganhar pontuação máxima, o risco, se esse paciente possui 3 ou mais fatores de risco para doença aterosclerótica, de novo, infarto, se esse paciente é hipertenso, diabético, já tem história de doença aterosclerótica, história familiar, ou se esse paciente, na avaliação laboratorial, apresenta alteração de troponina. Então, como vocês podem ver aqui, em 6 semanas, as chances de eventos cardiovasculares aumenta conforme maior a pontuação nesse score HEART. Então, pacientes com baixo risco têm score HEART menor ou igual a 3. Já o score ADAPT refere-se ao risco de eventos cardiovasculares maiores em 30 dias, não mais em 6 semanas. Ele vai avaliar troponina, eletrocardiograma e alterações do time RISC. Já o EDAX avalia tem como critério a idade do paciente, quanto ao gênero feminino ou masculino, se tem doença arterial coronariana conhecida ou se tem 3 ou mais fatores de risco para a doença coronariana, se o paciente se apresentou no departamento de emergência já diaforeico, se a dor ocorre com piora ou piora com a inspiração. Então, se isso acontece, fala contra um quadro de síndrome coronariana aguda, então por isso que ele acaba perdendo pontuação aqui. Se essa dor irradia para o braço, para o ombro, pescoço, mandíbula, ou se essa dor é reproduzida por palpação, também fala a favor, e aí acaba perdendo pontos.
Então, o score de baixo risco, você tem o EDAX com uma pontuação menor que 16. Além disso, necessariamente precisa de um eletrocardiograma, obviamente sem alterações, 2 troponinas, né? Uma no tempo zero e outra 2 horas depois, também sem alterações, ditas negativas. Então, qual a importância de ter um fluxograma, uma rotina diagnóstica na emergência? É avaliar, principalmente, se eu vou internar esse paciente e, obviamente, se eu consigo dar alta para esse mesmo paciente de forma mais segura possível, né? Então, paciente avaliado, você tem um fluxograma bem esquematizado na sua cabeça, você vai conseguir definir se é um paciente para alta precoce ou para internação hospitalar. Além disso, todos esses scores, time RISC, o GRACE, o HURT, o EDACS, vão nos ajudar a identificar pacientes com baixo risco, que podem ser investigados de forma bem segura via ambulatorial, assim como detecção de condições cardiológicas de maior gravidade, que obviamente vão requerer investigação para esse paciente no ambiente intra-hospitalar. Então, com o objetivo ainda de evitar uma alta inadvertida, esses pacientes devem permanecer monitorizados, onde um protocolo diagnóstico acelerado possa ser utilizado. Então, dentro da sala de emergência, a gente consegue utilizar de forma bem tranquila, prática e ágil qualquer um desses scores ditos até o momento. Então, envolve um eletrocardiograma seriado, isso é de fácil acesso, mensuração da troponina ultrassensível, até em 45 minutos. Além disso, a gente pode solicitar uma nova reavaliação 3 horas depois desse paciente estar dentro do ambiente da emergência. Então, além desse protocolo, como eu disse, a incorporação dos scores de risco, que são altamente aplicáveis dentro do setor de emergência, que integram dados demográficos, sintomas do paciente, os achados eletrocardiográficos, biomarcadores, representa uma importante ferramenta que nos auxilia a definir para onde esse paciente vai, seja para internação ou para alta hospitalar. Então, recapitulando mais uma vez, a triagem ela deve ser baseada na história clínica, no exame físico, nesse eletro de 12 derivações, com avaliação médica em até 10 minutos e com base nos dados da troponina. Então, o score-HART deve ser utilizado para a estratificação desse risco e auxilia na nossa decisão quanto à alta precoce desse paciente, alta precoce e alta segura. Pacientes que têm um score-HART menor ou igual a 3, associado a uma troponina de tempo hábil negativa, um eletrocardiograma sem alterações, que não tem antecedente de doença arterial coronariana, podem sim ser liberados. E aí a gente tem toda uma avaliação científica e uma alta segura para esse paciente. E agora, né, para os nossos colegas de enfermagem, um enfermeiro bem habilitado, que tem o conhecimento do quadro de dor torácica, de síndrome coronariana aguda, já na triagem, ajuda a diminuir o risco desse paciente evoluir de uma forma mais grave, né? Porque chegou o paciente com dor torácica, já fez o eletro, já percebeu que tem alguma alteração ou na história clínica, na conversa inicial do paciente, viu que tem algum sinal ali de agravo, já encaminha esse paciente diretamente para o setor de emergência. Então, colocando aqui de forma esquemática esse fluxograma da rotina diagnóstica, quando você tem um paciente com dor torácica aguda e a sua suspeita é para síndrome coronariana, tem que estar medular, história clínica do paciente, exame físico na tentativa, né, de excluir outras hipóteses diagnósticas, um eletrocardiograma em menos de com avaliação em menos de 10 minutos, resultados de troponina e score-HART. Com isso, se de imediato estou diante de um paciente que se apresenta, né, com muito alto risco, a indicação é uma abordagem invasiva de imediato, não tem nem o que se discutir. Já naqueles pacientes, quando o eletro é normal, a minha troponina ultrassensível está abaixo do valor de corte, esse paciente chegou dentro do ambiente de pronto-socorro, né, e referiu que a dor já foi há mais de 6 horas e permanece sem dor, meu score-HART é menor ou igual a 3, meu diagnóstico, a minha principal hipótese diagnóstica foi excluída,
Dessa forma, eu consigo dar alta de forma bem segura e precisa para esse paciente. De outra forma, eu optei por fazer uma nova dosagem de troponina ultrassensível e se manteve também sem alteração. O quadro clínico do paciente não mudou, alta para reavaliação ambulatorial. Já se no eletrocardiograma desse paciente, algum dos eletros, da entrada ou não, se apresenta de forma anormal, eu tenho algum valor de troponina ultrassensível acima desse valor de corte, quando não é um valor, né, super elevado, 200, 800, como a gente vê aqui no nosso pronto-socorro, eu posso solicitar um novo marcador de lesão miocárdica, posso manter esse paciente em observação, considerar, obviamente, um ecotranstorácico, uma nova troponina dentro de 3 ou 6 horas, e se esse paciente vem com uma alteração de troponina, tem já um heart maior que 3, eu vou discutir com a equipe especialista se o paciente não merece uma estratificação não invasiva. Já se a troponina não varia, se o paciente permanece sem dor, o heart é menor que 3, eu excluí a minha principal hipótese diagnóstica, segue para reavaliação ambulatorial. Se por acaso eu tinha um eletro normal, eu tinha uma troponina normal, realizo um novo eletro, uma nova troponina que seguem vão, né, apresentar algum grau de alteração. Ou no eco tem alteração de motilidade, não tem o que se discutir, esse paciente também vai ser internado para ser estudado. Ou se esse paciente, né, se apresenta já com elevação importante de troponina, da mesma forma, eu o internarei. Então, falando agora um pouquinho do tratamento inicial dentro da sala de emergência. Quando eu suplemento esse paciente com oxigênio? Somente se esse paciente apresenta alguns critérios, alguns sinais clínicos de desconforto respiratório, ou se ele apresentar hipoxemia com saturação menor de 90%. Se não, quando a saturação for maior do que isso, não precisa suplementar oxigênio. Quanto ao controle glicêmico, é importante salientar que tem que existir um importante controle dos níveis glicêmicos, porque os estudos mostram que pacientes em desbalanço hiperglicêmicos apresentam maiores taxas de sangramento e pior prognóstico dentro de 30 dias. Então, quais são os níveis? Entre 70 a 180 miligramas por decilitro. Quanto à analgesia e sedação, a gente sabe que a dor precordial e, obviamente, a ansiedade, né, associada a esses casos de síndrome coronariana aguda, geralmente levam a uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, e esse estado hiperadrenético, além de aumentar o consumo de miocárdio de oxigênio, predispõe ao aparecimento também de taquiarritmia, sejam elas atriais ou ventriculares. E aí a terapêutica antiaginosa inicial, ela não é dada mais por morfina, tá, galera? A terapêutica inicial deve focar em beta-bloqueadores se esse paciente está taquicárdico ou com nitratos, desde, obviamente, que não haja contraindicação ao uso dos dois, como choque cardiogênico ou hipotensão. Então, morfina, ela só será utilizada nesses casos refratários ou com contraindicações ao uso de nitratos e beta-bloqueadores. E aí nós vamos administrar, obviamente, por via endovenosa, numa dose de 2 a 4 miligramas diluídos, com intervalo de 5 minutos entre uma dose e outra, com um máximo, né, de 25 miligramas dia, por favor. Quando começa a se aproximar de 10 miligramas, a gente fica um pouco mais temeroso, né, dos efeitos adversos, então nunca vi fazendo mais do que 10 miligramas. A administração em pequenos incrementos tem por objetivo justamente evitar esses efeitos adversos, como hipotensão, depressão respiratória, e piorar esse quadro isquêmico do paciente. Então, apesar do seu efeito potente no controle da angina, os estudos têm mostrado que a morfina reduz o efeito antiplaquetário dos inibidores do receptor P2Y12, então do clopidogrel, também quanto dos antiplaquetários mais potentes que ele, como o prasugrel e o ticagrelor. Também por isso que a gente tem deixado de fazer cada vez mais morfina para controle álgico dentro da sala de emergência. E do ponto de vista para eventos clínicos, uma subanálise desse importante estudo, o CRUSADE, e mais recentemente uma outra meta-análise que incluiu mais de 70 mil pacientes,
demonstraram que o uso rotineiro e precoce da morfina de forma indiscriminada está sim associado ao aumento da mortalidade intra-hospitalar e do risco de eventos cardiovasculares maiores. Aí, nesse caso, principalmente morte, novos eventos isquêmicos e AVC. Então, terapia anti-isquêmica, priorizar o uso de nitrato, principalmente pelo seu uso venodilatador, e aí acaba diminuindo o retorno venoso ao coração, diminui também o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, e com isso tende a melhorar a congestão pulmonar, e, obviamente, em última instância, reduz o consumo miocárdico desse coração que já está debilitado. O tratamento deve, obviamente, ser iniciado dentro da sala de emergência, por via primariamente sublingual, com mononitrato ou dinitrato de isosorbida. E caso não haja o alívio com esses via sublingual, a gente pode fazer uso da administração endovenosa. Contraindicações ao uso dos nitratos, presença de hipotensão importante, com o paciente está com uma pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, ou se o paciente fez uso prévio de sildenafil, então Viagra ou tadalafila, nas últimas 48 horas. Então, também durante a história tem que se investigar esse dado que é importante. Já quanto ao uso dos beta-bloqueadores, porque eles inibem competitivamente os efeitos das catecolaminas circulantes, e na angina instável, seus benefícios estão relacionados principalmente com a sua ação nos receptores beta-1. Então, eles diminuem a frequência cardíaca, a pressão arterial, melhoram a contratilidade miocárdica, em última instância, com o intuito de diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, os pacientes que já evoluem com uma disfunção ventricular, uma fração de ejeção, ou já são sabidamente uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo menor que 40%, o emprego do beta-bloqueador é recomendado quando esses pacientes não estão hipotensos ou quando esses pacientes não apresentam qualquer grau de congestão pulmonar. E quando a gente vai fazer uso da via endovenosa, tem que estar do lado do paciente. Esse paciente tem que estar monitorizado o tempo inteiro, de forma bem cuidadosa, avaliando sempre frequência cardíaca, pressão arterial, o eletrocardiograma e a ausculta pulmonar, para ver se esse paciente não está evoluindo com um quadro de edema agudo. Eles não devem ser utilizados naqueles pacientes que fazem uso de cocaína, mas nas situações de intoxicação aguda, e naqueles pacientes asmáticos e DPOcíticos, eles só são contraindicados se o paciente estiver em vigência de broncoespasmo. Então, nessa situação, a gente vai fazer uso do beta-1 seletivo. Já quanto aos agentes antiplaquetários, já que o trombo é formado também por agregação plaquetária, a gente vai fazer uso, obviamente, desses antiplaquetários. Então, AS, na chegada, 200 a 300 miligramas por via oral, preferencialmente mastigados ou macerados. A gente vai manter uma dose para esse paciente, depois dessa dose inicial de 100 miligramas dia. Vamos usar em todos, absolutamente todos os casos, exceto quando o paciente apresentar uma alergia, e tem que ser uma alergia verdadeira, tem que ser comprovada, ou quando esse paciente apresentar sangramento digestivo ativo, então também está contraindicado o uso do AS somente nessas duas situações. Já em relação ao clopidogrel, vou utilizar na chegada do paciente 300 a 600 miligramas, e aí vai depender se eu tenho hemodinâmica do meu serviço ou não, por via oral. Após a dose inicial, eu vou manter 75 miligramas por dia, e os estudos viram que, associado ao AS, clopidogrel diminuiu em 20% a incidência de eventos combinados, e são eventos graves, como reinfarto, AVC, morte, quando eu uso somente o AS de forma isolada. E, em caso de síndrome coronariana aguda, eu vou manter essa medicação por 12 meses, exceto se o paciente tiver um risco elevado para sangramento. Ainda sobre o clopidogrel, a maioria dos serviços inicia essa medicação em sala de emergência, mas quando eu tenho um CAT disponível em menos de 24 horas para esse paciente, eu opto por fazer o clopidogrel
após a avaliação da anatomia coronariana desse paciente. Por quê? Se durante a avaliação coronariana, né, durante o estudo coronariano, percebe-se a necessidade de uma intervenção cirúrgica, para esse paciente, então, se eu fiz o clopidogrel, eu vou ter que esperar 5 dias para, né, a função desse clopidogrel cair para poder submeter esse paciente à revascularização miocárdica. Então, por isso que nos serviços que tem o CAT disponível, tem serviço de hemodinâmica, eles deixam para fazer o clopidogrel somente após o cateterismo. O uso de plasogrel, também um antiagregante plaquetário, a dose inicial dentro da sala de emergência é de 60 miligramas por via oral. A gente vai deixar uma dose de manutenção de 10 miligramas. E nesse estudo, no Triton time 38, em relação ao clopidogrel, ele foi melhor por diminuir os eventos combinados, como reinfarto, AVC e morte. Reduz também a questão de trombose, de stent. E, nos casos daqueles pacientes que necessitam de revascularização cirúrgica, a gente tem que suspender a droga por até 7 dias antes do procedimento. Já em relação ao ticagrelor, a dose inicial é de 180 miligramas, também por via oral. A gente deixa uma dose de manutenção de 90 miligramas 2 vezes ao dia. O estudo Plato mostrou também uma superioridade em relação ao clopidogrel, por diminuir a chance de eventos ruins, como IAM, né, reinfarto, AVC, morte. Está contraindicado naqueles casos de alergia, paciente que tem passado de AVC hemorrágico, está contraindicado o uso em qualquer momento, aqueles que se apresentam com hemorragia ativa ou são paquetopênicos importantes, hepatopatas moderados a grave, ou pacientes em diálise, a gente também não faz uso de ticagrelor. Se o paciente tem indicação de cirurgia, de revascularização cirúrgica, também suspende de 7 dias, de 5 a mais dias antes do procedimento. Já quanto ao uso dos anticoagulantes, a terapia anticoagulante ela deve ser administrada o mais rápido possível em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, visto que a utilização desses compostos reduz a incidência tanto de reinfarto, piora do IAM e de óbito, então ela deve ser empregada poucas horas após o nosso diagnóstico na sala de emergência. E a escolha também ela vai variar de acordo com o ambiente em que você está. Se o seu hospital tem serviço de hemodinâmica, isso muda. Também vai mudar quanto à gravidade e apresentação clínica do paciente. A inox, a gente vai dar preferência porque no estudo comparativo com a heparina não fracionada, a inoxaparina foi superior, ela foi mais eficaz na questão de prevenir o desfecho de morte e até como prevenir, não ter sangramento em pacientes que são submetidos a intervenção coronariana percutânea quando comparado àqueles que foram submetidos a esta com o uso de enoxaparina não fracionada. Nós só devemos lembrar que naqueles pacientes com clearance menor que 15, a gente não vai fazer enoxaparina, então a gente vai entrar naquele protocolo de heparina não fracionada, né, de fazer o bolus, a diluição e o PTTA a cada 6 horas, e também o Fondaparinux nos serviços que são disponíveis para uso do Fondaparinux, a gente também não vai fazer quando o clearance de creatinina for menor do que 20. Então, recapitulando, síndrome coronariana aguda definida. Então, o paciente chegou com dor torácica, foi feito o eletro, você coletou a história clínica desse paciente, avaliou, fez a avaliação do exame físico, coletou troponina, classificou os pacientes, né, com tal time RISC, fez o score Grace, esse paciente tinha um score HART elevado, então esse paciente foi diagnosticado com uma síndrome coronariana aguda. Então, dentro da sala de emergência, 300 miligramas de clopidogrel mastigados ou macerados. Se você tem um CAT disponível, esse paciente é de muito alto risco, você pode fazer heparina não fracionada na sala de emergência ou deixar o seu uso para a sala de hemodinâmica. O que você não vai fazer
é o pré-tratamento com o segundo antiagregante. Você não faz clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, você reserva esse uso para a sala de hemodinâmica. Clopidogrel, como eu já disse, né, vai avaliar a anatomia da coronária para saber se é um paciente que tem indicação para revascularização miocárdica ou não. Já os inibidores 2B, 3A, naqueles pacientes, né, com alta carga trombótica, vão ser de fato só feitos, né, pelo hemodinamicista, então não cabe para a gente fazer esse tipo de medicação na sala de emergência. Se esse paciente tem previsão de CAT dentro de 24 horas, eu posso fazer enoxaparina não fracionada, ou enoxaparina, ou fondaparinux. E o segundo antiagregante eu posso fazer preferencialmente dentro da sala de emergência após a avaliação da anatomia coronariana. Já se o CAT vai ser feito depois de 24 horas, aí eu dou preferência realmente para enoxaparina e eu faço pré-tratamento com clopidogrel, como é o nosso caso. Se o tratamento é conservador, da mesma forma, enoxaparina e clopidogrel, dose de ataque. Então, relembrando o anticoagulante, a enoxa, geralmente 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, né? Fora aquela dose de ataque de 0,3. Para pacientes acima de 75 anos, eu faço 75 miligramas a dose, então devemos lembrar disso. Para pacientes com clearance de 15 a 30, 1 miligrama por quilo de 24 em 24 horas, com clearance menor que 15, eu não faço heparina não fracionada. Então, aqui entra um bolo de 70 unidades por quilo, mais infusão de 12 a 15 unidades por quilo hora, objetivando um PTT-alvo entre 1,5 a 2,5, ou posso fazer uso do fondaparinux de 2,5 miligramas subcutâneo a cada 24 horas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de prescrição para o paciente que vai se manter internado por período de tempo. Então, fica fácil, vocês podem, né, printar e deixar isso para uso, mas traz tudo que o paciente precisa durante a sua manutenção dentro do ambiente intra-hospitalar. Então, eu vou liberar a dieta VO para esse paciente, hipossódica. Obviamente, esse paciente já saiu daquela fase mais crítica, emergencial. Lembrando de deixar o jejum de pelo menos 4 horas antes do cateterismo. A hidratação com soro fisiológico, posso iniciar com 60 ml hora, e aí 1 ml por quilo hora, durante 12 horas antes do cateterismo, e pós-cateterismo eu mantenho por até 12 horas. O AS, 300 miligramas na chegada, manutenção de 100 miligramas por dia. Dinitrato de isosorbida, eu vou utilizar a critério agora, né? Ou se o paciente, mas vou deixar a critério se o paciente evoluir com um novo desconforto torácico. O segundo, antiplaquetário. Vai depender do local onde eu estou, se eu tenho serviço de hemodinâmico ou não, se eu tenho plasugrel ou ticagrelor para fazer nesse paciente, se não, reservo o uso do clopidogrel mesmo. E aí, para manutenção, clopidogrel, 75 miligramas VO uma vez ao dia, e o ticagrelor, 90 miligramas de 12 em 12 horas. Deixo como anticoagulante, enoxaparina, 60 miligramas de 12 em 12 horas no serviço com fondaparinux, deixo de 2,5 miligramas subcutâneo. Enalapril de 10 miligramas de 12 em 12 horas, atenolol 25 também de 12 em 12. Atorvastatina, 80. Então, tem que se deixar tova, tem que deixar pantoprazol, protetor gástrico, principalmente para evitar risco de sangramento gástrico. Posso deixar morfina na dose mais baixinha, a critério. Quando há falha, se houver falha com o uso de nitrato. Controle da glicemia. Então, deixo glicemia de 6 em 6 horas ou 4 em 4 horas, enfim, vai depender de cada caso. Insulina regular, conforme o valor de destro. Cateter de oxigênio, se esse paciente cursar com uma saturação menor que 90%. Repouso absoluto no leito. Monitorização eletrocardiográfica contínua. E, por último, na alta, lembrar do mnemônico ABCDI. Então, esse paciente tem que sair com aspirina. Se ele tem uma fração de ejeção menor que 40%, vai sair com beta-bloqueador. C, vai sair com clopidogrel, ou ticagrelor, ou prasugrel.
No D, vai sair com uma estatina e vai sair com uma espironolactona se já é um paciente que se apresenta com uma fração de ejeção menor de 40%, ou se o paciente já tem algum grau de insuficiência cardíaca ou é diabético. E, por último, o inibidor de enzima conversora de angiotensina tem que sair com um inibidor de bomba de prótons pelo risco aumentado de sangramento, principalmente pelo uso da aspirina e do clopidogrel. E lembrar de indicar vacinação para influenza e para pneumococos nesses pacientes, porque infecção por influenza e pneumococo aumenta o risco de evento coronariano agudo. Então é isso, galera. Obrigado. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar e, enfim, qualquer questionamento também. Está aqui o link para a lista de presenças. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Então, acho que é isso. Então, galera, obrigado pela presença, obrigado por terem permanecido até o final. A gente vai ter uma aula sobre síndrome coronariana aguda com supra, a gente vai avisando para vocês nos grupos. Beleza? Então, até a próxima. Boa noite.